Te atualizo também sobre o Vasco, oferecendo um caminhão de dinheiro para um jogador equatoriano de currículo bastante discreto. Já o Vasco avançou para a contratação de um zagueiro brasileiro que atua na Alemanha. Falou sobre Alexander, ele pode pintar no Vasco. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E Alexander, jogador do Galo, pode virar reforço do Vasco. Especulação que ganhou força durante o fim de semana. O Cruz Maltino, de fato, fez uma sondagem pelo jogador de 22 anos de idade. O Atlético topa negociá-lo, mas posso assegurar para vocês que ainda não há proposta oficial. O Vasco está analisando todas as alternativas antes de avançar. Vale a lembrança de que o Alexander foi comprado por 35 milhões de reais junto a um time saudita e tem vencimentos de algo na casa de R$1 milhão por mês. O Alexander está tão fora dos planos do Barba Domingues que nem saiu do banco de reservas nas últimas 4 partidas. O Vasco tem concorrência nacional e essa definição deve ser tomada nos próximos dias. A prioridade ou as prioridades no Vasco hoje são contratações de atacantes que façam gol. Depois das chegadas de Sousa e Colídio, o Vasco ainda entende que precisa de homens de referência que tenham facilidade em colocar a bola para dentro do gol. E o Vasco da Gama avançou na tentativa da contratação de um zagueiro brasileiro, Arthur Chaves, que atua pelo Hoffenheim, tem tratativas avançadas com o Cruz Maltino. A ideia é que ele chegue por empréstimo com opção de compra. Esse jogador já esteve na mira de clubes brasileiros nessa janela de transferências. O São Paulo, por exemplo, tentou por inúmeras vezes fechar com o Hoffenheim. Na oportunidade, coisa de um mês atrás, o Hoffenheim só dava prioridade para negociações em definitivo. Como percebeu que não existem outras ofertas, hoje o time alemão já cogita emprestá-lo com opção que viraria obrigação se metas forem alcançadas. Jogador extremamente jovem e muito talentoso. O Rui Costa, que trabalhava no São Paulo, chegou a compará-lo com o Jeromel, entendendo que trata-se de alguém que, se tiver oportunidade no futebol brasileiro, pode escrever história. Vasco que perdeu em casa para o Santos por 3-0 e se complicou no Campeonato Nacional mais uma vez. O ataque não funcionou e a defesa do Vasco, que vinha bem com Pedro Emanuel, fez água. Já o Santos conseguiu uma vitória que o tirou da zona do rebaixamento. E o Vasco ofereceu 8 milhões de euros, ou 48 milhões de reais, por John Mercado, atacante equatoriano de 24 anos de idade, que joga no Sparta Praga. Para mim, uma clara demonstração de desespero na busca por atacantes. Vale a lembrança de que John Mercado tem um currículo só discreto. Passagens pelas categorias de base do Atlético Paranaense, do CSA, depois ele passa por Portugal em times pequenos como o AFS e é contratado na temporada passada pelo Sparta Praga. Primeiro ano bacana, de bons números, na atual temporada são 6 jogos, 2 gols e 1 assistência. O Sparta Praga está pedindo 10 milhões de euros para vender seu atacante. Tenho medo de que o John Mercado se torne um novo Marino Inestrosa. Vale a lembrança de que o Vasco desembolsou 30 milhões de reais para comprar o Inestrosa depois de uma belíssima participação na Libertadores da América da temporada passada com a camisa do Atlético Nacional e o Inestrosa não consegue virar com a camisa do Vasco. Eu queria saber a sua opinião sobre o tema. Você acha que o mercado é uma boa alternativa? Como é que você usaria 8 milhões de euros nesse desespero por atacantes que façam gol? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Ou 30 milhões de reais com a transferência em definitivo do Alexander. Confesso que não me pareceu muito lógico, levando em consideração toda a dificuldade financeira do Santos. O Santos tem hoje um transfer ban contra si e 2 meses de direito de imagem atrasados com o elenco. O terceiro mês se completa nessa semana. De qualquer forma, o Alexander é alguém que está à disposição do mercado, havia sido comprado pelo Galo por 35 milhões de reais. Para o Atlético seria o melhor dos mundos vender o Alexander, ainda que tomando um prejuízo de 5 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Santos que assegurou que por 30 milhões de reais não vai haver acordo. As conversas existem, o Vasco é outro interessado no Alexander, mas a ideia do Santos é contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Não se descarta um outro tipo de negócio, por exemplo, envolvendo perdão de dívidas ou algo desse gênero. Mas imaginar que o Santos vai desembolsar às vésperas da eleição para presidente e sem dinheiro 30 milhões de reais no Alexander me parece nada lógico.
O Cuca gosta do Alexander, eles já trabalharam juntos, é um entusiasta da ideia. Alexander que não vem conseguindo jogar sob o comando do Barba Domingues, já são 5 partidas sem que o Alexander tenha minutos. Só para completar, registrar uma outra novidade envolvendo mercado santista. O Adonis Frias, zagueiro que perdeu espaço no Santos, estava sendo trocado pelo Martirena, do Racing, empréstimo sem custos. Mas o Atlas do México entrou na parada e está disposto a comprar o Adonis Frias. O Adonis prefere jogar no México do que na Argentina. Só que a primeira proposta feita pelo Atlas não interessou ao Peixe. Vamos ver como é que essa história avança nos próximos dias. O pisadeiro forrozudo. Nicola, você acha que o Vasco já está rebaixado? Não, não. Até porque tá chegando gente, o time havia melhorado defensivamente, há muitos problemas ofensivos, né? O Vasco tem obrigação de buscar reforços para o ataque, a situação do ataque é bastante crítica. O Giovanni Freitas pedindo novidades sobre o Vasco, falei agora há pouco sobre o Arthur Chaves, é um zagueiro que negocia com o Vasco tenta a contratação do atleta do Hoffenheim, e precisa de forma desesperada de atacantes no plural, tá? Isso ficou muito claro mais uma vez na derrota para o Santos em casa 3-0, derrota doída. Qual centroavante livre no mercado e goleador poderia salvar o Vasco? Cara, o Vardy no Vasco faria para mim mais sentido do que o Vardy no São Paulo, tá? Ou não? E o Vasco projeta um prejuízo de 300 milhões de reais para a temporada de 2026. Esse número foi descoberto em meio às justificativas que o Vasco passou para a Justiça em relação a um pedido para obtenção de um empréstimo de 150 milhões de reais junto a Marcos Lamáquia, o filho do dono da Crefisa, que negocia a compra da SAF Cruz Maltinha. Só para vocês entenderem, por estar em intervenção judicial, o Vasco precisa da aprovação da Justiça mesmo para a obtenção de empréstimos. E o Vasco trabalha hoje para conseguir 150 milhões de empréstimos que ajudariam no pagamento das contas até o mês de outubro. O Vasco calcula que ainda precisa de 210 milhões de reais em novas receitas para conseguir honrar com seus compromissos. Também, de acordo com esse documento enviado à Justiça, o caixa do Vasco se esgota em 20 de agosto. A projeção é de uma arrecadação para a temporada de 500 milhões de reais, só que gastos de 800 milhões, até por isso esse déficit de 300 milhões de reais. O Sandro Diniz, falando aqui de Manaus, falaram sobre a volta de Felipe Coutinho, será? Bom, vou ler para vocês o que ouvi de uma pessoa do Departamento de Futebol do São Paulo. Essa especulação sobre Coutinho no São Paulo, ela começou durante o fim de semana, tá? Eu mandei mensagem para uma pessoa que tem papel importante dentro do São Paulo nesse expediente de futebol. Ó, bom dia. Essa mensagem foi enviada no sábado. Tudo na paz? Passando para saber se é verdade que o Felipe Coutinho interessa. A resposta foi assim: bom dia. Ótimo jogador, mas não temos dinheiro, tá? Eu falei assim, mas ele pede quanto? Nem perguntamos. Mas é uma realidade que não nos cabe. Aí eu falei, mas por quê? Mas não dá mesmo, não tem condição? Não, não tem. O Coutinho ganhava 1,5 milhão de reais por mês, tá? Nos tempos de Vasco. E já recusou propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita com cifras meio parecidas. Então é diante desse cenário que o São Paulo entende não ter capacidade de fazer investimento. Se o Bastos, que está livre e ganharia muito menos, é hoje considerado um atleta difícil, enfim. Nicola tem novidades sobre a SAF do Vasco. O Zug Ribeiro Carvalho. Zug, vamos lá, do começo. A operação de compra da SAF do Vasco ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Acho até que o torcedor nem deve ficar muito ansioso em relação a isso, porque o André Sica, que é advogado do Palmeiras e está representando a família Lamáquia nas tratativas para a SAF, ele já disse que esse processo deve ser concluído apenas em 2027. Mas, cara, tudo que está acontecendo no Vasco hoje tem a participação do Marcos Lamáquia. O Lamáquia esteve em Buenos Aires recentemente acompanhando o Admar nas tratativas com o Sosa e com o Colídio. O Lamáquia esteve recentemente na visita do Pedrinho à Prefeitura do Rio para estreitar relações e para entender se a Prefeitura pode ceder o terreno onde hoje o CT está funcionando. A ideia é que o Vasco tenha aquele terreno por bastante tempo, porque vai haver um investimento de 120 milhões de reais, melhorias de campo, construção de 4 campos, construção de 3 edifícios. O Lamáquia está emprestando 150 milhões de reais ao Vasco. Já havia emprestado 40 milhões esse ano e já havia emprestado 80 milhões, aí não foi ele, foi a Crefisa que havia emprestado 80 milhões no ano passado. Então, é assim, ó,
Hoje, o Vasco ainda não tem um dono oficial, mas o oficioso é o Marcos Lamar, que ele está tocando todas essas operações. E é só por isso que o Vasco conseguiu contratar o Sousa e o Colídio. Vale a lembrança de que o Colídio é titular, ou era titular no River Plate, embora a torcida não morresse de amores por ele, é bom que se diga, e que o Sousa, que o Vasco conseguiu trazer da Argentina, foi pretendido por Flamengo, por Cruzeiro e Palmeiras, todos os clubes mais ricos do que o Vasco, e nenhum deles conseguiu fechar acordo com o Racing, tá? Então essa acho que é um bom resumo de como é que anda o Vasco hoje em dia.